Amém? O que é contemplar, apóstolo? Contemplar é você ficar quieto, calado, mas com o seu ouvido espiritual, com a sua espiritualidade aguçada, no sentido de você entender que a todo tempo o céu está se comunicando conosco. Amém? Quantos creem nisso? O céu a todo tempo, 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 52 semanas no ano e 365 dias, o céu está querendo se comunicar conosco. E a própria Bíblia diz que o nosso Deus não dorme e não cochila, o guarda de Israel. Quantos acharam Gênesis 11? Eu quero que você vá para o versículo de número 29. 11, 29. Vamos lá? Diz assim: Abraão e Naor é irmão de Abraão, tá, pessoal? Tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera, Abraão, que era o pai dele, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Verso 32. Tem alguém comigo aqui? Amém. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo, morreu em Arã. Vamos continuar. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ao tema de quinta-feira: se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4, tem alguém aqui? Amém. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquiridos, e as pessoas lhes acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Só até aqui. Tem uma coisa interessante que eu sempre gosto de ouvir um pregador falar, que o destino dá pistas. O destino, ele dá pistas. E eu estava lendo, meditando sobre a história de Abraão, e os meus olhos, quando eu comecei a ler o capítulo 12, os meus olhos se elevaram para o versículo, os últimos versículos do capítulo 11, que vocês leram comigo agora. Nada na Bíblia é solta, é ponta solta. E eu até falei aqui semana passada sobre a voz que Abraão ouviu, que o levou a tomar uma atitude de sair da sua terra e ir para uma terra que ele ainda ia mostrar. Mas quando a gente lê os versículos antes do 12, diz o texto que o pai de Abraão, Arã, ele pegou a sua família na intenção de ir até Canaã. Porém, eles só conseguiram chegar até Arã. Pegou aí? Depois que eles chegaram em Arã, que eles se multiplicaram, que eles ficaram muito poderosos e ricos, o pai dele morre. Após a morte do seu pai, aí Deus chama Abrão para dar continuidade em uma intenção que Deus colocou no coração do pai dele. Quem está me entendendo? E aí começa a história de Abrão.
aonde eu até acredito que o pai dele já tinha ouvido falar de Canaã, mas não viu Canaã, não conhecia Canaã e queria conhecer Canaã. Mas Deus, ele tinha um propósito, era com Abrão e não com o pai dele. Então o pai dele viveu o tempo que tinha que viver, e depois que o pai dele morreu, aí Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, saia da tua terra, saia da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. O que o texto, o que essa mensagem tem a ver com o nosso futuro, com o nosso destino? Abrão, como filho, eu acredito que Abrão, ele tinha um sentimento de estar com o seu pai até os últimos dias. Para isso se chama hoje Abrão. Ele tinha a honra do pai, ele honrava o pai e a mãe, amém? Mas também, não está implícito aqui, mas também mostra que poderia haver em Abrão uma dependência emocional com a sua casa e com a sua família. Vocês estão copiando aqui para mim? Vocês estão entendendo? Tanto que depois que o pai dele morre, Deus vai para ele e fala assim: olha, agora chegou a hora de você sair da tua terra, da sua parentela e da casa do teu pai. Repare que terra, parentela e casa. Deus, ele vai afunilando as coisas, amém? Para que essas dependências emocionais sejam quebradas em nossas vidas, amém? E aí fala assim: olha, sai da tua terra. A terra é amigos, sócios, clientes. Parentela já restringe mais um pouquinho, é um irmão, é uma irmã, é um sobrinho que ele tinha, Ló, por exemplo. E por último, das casas do seu pai. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Você está entendendo a coisa aqui? E aí, onde está o X da questão para o nosso futuro? O nosso futuro, ele só vai começar, de fato, de verdade, está claro para nós, quando nós entendermos que nós temos que amar, respeitar todos, cuidar, mas nós não podemos criar dependência emocional, amém? E os filhos jovens, os adolescentes, eles vão passar por uma fase que essa dependência emocional do pai e da mãe vai deixar de existir. Vai ou não vai? Vai arrumar um namoradinho, vai arrumar uma namoradinha, vai noivar, vai casar e vai embora. É assim ou não é? E aí vai se inverter, geralmente se inverte os papéis. Aquele filho que era dependente emocionalmente do pai, vai se inverter, o pai vai passar a ser, vai passar a ter uma dependência emocional do filho, porque por mais que a gente veja os filhos crescendo, tendo filhos, eles vão continuar na nossa cabeça, na nossa mentalidade, na nossa memória, vão continuar ainda crianças. Amém, gente? E um dia aquele filho vai se tornar um parente. Vai ou não vai? Vai. Não vai estar mais debaixo da sua casa, não vai mais comer da sua comida, não vai mais gastar a sua luz. Oi? Mas deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Se a gente não aprender a lidar com isso, a gente vai sofrer muito na vida. E vai continuar sofrendo. Amém? Não importa a idade que você tenha hoje, não importa o seu grau, o seu grau de social, não importa o seu grau acadêmico, Deus escreveu algo sobre você e Ele quer cumprir isso em você. Mas Deus não vai conseguir fazer que enquanto você e eu não entendermos que se nós ouvirmos a voz de Deus como Abraão ouviu, Ele vai cuidar de nós.
Agora, uma outra coisa importante nesse texto, pense comigo aqui. Abraão ficou até os últimos dias com seu pai. E ele casou com a mulher que era o quê? Estéril. Eu vou lhe perguntar uma coisa aqui. Se Abraão casasse com Sarai, se ele tivesse um filho, e Deus falasse assim: olha, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu pergunto, seria fácil ou difícil para Abraão? Difícil. Porque quando nós temos filhos, nós começamos a pensar de forma diferente. Quando eu me casei com a apóstola Gilmara, nós não tínhamos filhas ainda. Então, para nós, onde conseguisse dormir, a gente dormia. Se tivesse para comer, a gente comia. Se vivesse dentro da igreja, dormir no chão, a gente dormia. Mas depois que as filhas vêm, a gente começa a ponderar as coisas. Agora imagine Abraão com o seu filho, poderia ser Isaac, não sei. Isaac, meu filho, olha, Deus mandou a gente sair daqui. Ah, pai, logo agora que eu estou estudando, logo agora que eu tenho os meus amigos, logo agora que eu estou conseguindo, que eu estou com uma namorada aqui, agora você vai querer que eu saia daqui? Entende agora porque ela era estéril? Entende agora porque Deus às vezes deixa coisa na sua vida estéril? Tem coisa na sua vida que está estéril. Não é porque Deus não queira multiplicar, não é porque Deus não queira te abençoar, é porque tem coisa na sua vida que vai ser no momento ou na hora que você fosse chamado, vai ser algo que vai dividir o seu coração. Eu não falo que vai ser peso, porque filho não é peso, filho não é problema. Vocês estão me entendendo aqui nessa manhã? Agora imagine se Abraão já tivesse um filho, Sara arruma as malas que a gente vai embora. E o Júnior? Como é que o Júnior vai? Você não está pensando no Júnior, você só pensa em você. Certamente, Sara, por já ter um filho, talvez até netos, como é que ele ia poder sair desse lugar se ele tivesse uma renca de gente grudada nele? Amém? Tem coisa na sua vida que a esterilidade não é por uma maldição, mas é por um tempo determinado de Deus. Tem coisas que não aconteceram na sua vida ainda, não é porque Deus não lhe ama, não é porque Deus não quer te dar, não é porque Deus quer te manter envergonhada, é porque é necessário que haja um desprendimento emocional, que haja, na verdade, uma obediência incondicional a Deus. E eu vou te provar aqui que até na vida ministerial, até na vida congregacional, nem todos os parentes são importantes. Amém, gente? E eu não estou falando isso, preste bem atenção, eu não estou falando isso no sentido de que haja briga, não é desavença, não é um brigar com o outro. Estão me entendendo, sim ou não? Mas é cada um entender qual é o seu papel, qual é o seu chamado. Eu conheço vários, e você também deve conhecer vários pastores, bons líderes. Começaram o ministério com um irmão, com uma irmã, com alguém, mas depois cada um teve que seguir o seu caminho. Por quê, apóstolo? Porque Deus não é copiar, colou. Deus não pega um plano na vida de Jonas e copia o mesmo plano na vida de Milton. Deus ele tem um plano exclusivo. Deus tem um plano único, que é o plano de Deus. Deus não tem um plano para cada pessoa, Deus tem um plano dele. Posso ouvir um amém? Deus não tem um plano para mim nem para você, Deus tem um plano dele. Agora cabe a mim e a você querer estar dentro dos planos que ele tem dele. E eu vou te falar uma coisa: o plano que Deus tem para você, talvez aquela pessoa, aquele parente, por exemplo, a Ágape começou com parentes. Era eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, depois vieram os primos. Só tem meu pai e minha mãe comigo. Quem está entendendo?
Só tem meu pai e minha mãe comigo. Os meus irmãos, continuamos amigos, irmãos, me preocupo com o outro, nos amamos, mas cada um no seu quadrado. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o Edir Macedo e o R.R. Soares são parentes. Se não me falha a memória, o R.R. Soares é casado com a irmã do Edir Macedo. Quem sabe disso? Pois é. Os dois somos de Deus? São ou não somos de Deus? São. Os dois cresceram, mas eles não podiam estar juntos, porque Deus queria crescer com um e crescer com o outro. Quem está me entendendo? Então tem vários exemplos, não só atuais, mas na Bíblia, que Deus precisou separar, mas Deus não separou para dividir, Deus separou para multiplicar. É uma matemática que só o céu e só quem tem uma visão celestial sabe entender o que é isso. Que Deus não separa para dividir, Jonas. Deus separa os que são dele para multiplicar. Com exceção de Ló, que Abraão resolveu levar Ló, que depois deu um problema para ele. Diz o texto, diz a Bíblia que depois que eles estavam juntos, houve intriga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Às vezes, olha para mim, às vezes o problema não é nem os parentes, mas é quem o parente traz com ele. Amém, gente? Além do problema, não é nem o familiar que está perto, mas os agregados que vêm com ele. Tem pessoas que você conhece na sua família, e eu também tenho na minha. Pessoas que você conhece, familiares, parentes, por exemplo, que tem amigos, amigas, e que não contribuem nada para a vida dele com Deus. É na verdade. Você fala assim, fulano, deixa de andar com cicrano, ele deixa? Não deixa. Porque ele criou uma dependência emocional com aquele amigo. E aí você vai querer se meter, você vai querer trazer para perto, você vai querer fazer um monte de coisa, e isso vai dar um mau bololô, vai dar um mau problema. Quem está me entendendo aqui nessa manhã? O fato de Abraão sair da sua terra, da sua parentela, não significa dizer que eles brigaram. Eu não preciso brigar para ter independência. Posso ouvir um amém? Eu não preciso brigar para viver o que Deus tem para mim. Pelo contrário, o que a Bíblia diz, o que depender de você, viva em paz com todos. Amém, gente? Eu vou te falar uma coisa aqui. Eu estava lendo esse texto, eu estava meditando sobre a história do pai de Abraão, e eu me identifiquei muito com essa passagem, porque eu não vou abrir mão do meu pai e da minha mãe enquanto estiverem aqui. Eu não vou abrir mão. Não vou abrir mão de estar perto deles. Não vou abrir mão de cuidar deles. Amém, gente? Até porque eu sou o primogênito, eu sou o mais velho. Eu tenho outro irmão que está em Portugal. Meu outro irmão que mora aqui, mas mora longe, mas tem a vida dele. Mas eu tomei para mim o cuidado com os meus pais mais de perto. Quem está me entendendo? Eu não vou abrir mão disso. E Deus, conhecendo a minha vida, conhecendo o que Deus tem para mim, Deus falou para mim, não se preocupe, a sua hora vai chegar. Embora eu quero que eles vivam muito, eu quero que meu pai chegue a 100 anos, eu quero que minha mãe chegue a 100 anos. Quem não quer? Quem não gostaria que seus pais chegassem a 100 anos? Com saúde, sim ou não? Com saúde. Mas depois que Deus os recolher, vai chegar a minha hora. Amém? Porque na verdade eu sei que eles não vão viver a vida toda. Eu sei que eles não vão viver 120 anos. Mas eu sei que enquanto eles viverem, eu tenho um encargo de Deus, que é honrar pai e mãe, para que os meus dias se prolonguem na terra. E a obra de Deus, obra do Senhor, ela começa na família, em casa. Eu tenho que ser pastor para as minhas filhas, eu tenho que ser pastor para a minha mulher, eu tenho que ser pastor para os meus pais, para os meus irmãos e até para vocês. Você sabia que a igreja também vira parente? Vocês viraram meus parentes. Quem está aqui há mais de 10 anos já é meu parente, gente. É na verdade. Já nos conhece nossos defeitos, conhece nossas virtudes. Às vezes nós brigamos,
às vezes nós saímos no UFC, mas é parente. Não é verdade? E eu tenho a maior satisfação em andar no meio dessa parentela aqui. Ou não é? Eu tenho uma alegria de estar no meio da parentela. Mas eu sei que nós não podemos criar dependência emocional a ninguém. Não é verdade? Porque assim como filhos biológicos, filhos espirituais também correm, também vão ter que um dia ter que deixar a casa. Amém, gente? Quem está me entendendo em nome de Jesus? Então você, mamãe, está com o seu filhinho pequeno, é muito bom, um beijinho, nem para cá, nem para cá. Espere, se for vai engrossar o pescocinho. Se for mulher, vai começar agora a querer se arrumar, não é? Quando é menina, é garota, a mãe vai, bota o lacinho, bota aquela, tudo combina, não é verdade? Mas depois que ela começa a descobrir-se como pessoa, mãe, isso aqui tá feio. Aquela criancinha que você levava para a escola, beijo mamãe, quando você tiver maiorzinha, partiu, mãe, que não vai pagar mico, ninguém, não quero que mãe não venha até aqui não, viu? E deixa aqui no carro e vai embora, é assim ou não é? Porque é natural. Ela vai começar a se descobrir. E a gente tem que entender isso. Não é porque ele deixou de amar você, não é porque deixou de respeitar você. Não, mas ela tem que aprender a viver sozinha. Amém, gente? E às vezes, ou invariavelmente, posso ouvir um amém? Você nem sabe o que eu vou dizer do amém, né? Quando você começa a caminhar com pessoas que já têm entendimento de quem ela é, começa a ter atrito, porque você quer uma coisa, ela quer outra. Amém? E uma outra coisa que eu quero terminar com isso aqui: a pessoa da sua parentela vai chegar um momento, geralmente é assim, ela nunca te reconhece por aquilo que você carrega. Ela acha que você é mais um. Amém? Outro dia eu falei com essa aqui, minha filha. Eu falei para ela que eu quero que você entenda que eu sou o seu pai, mas também eu sou o pastor. Tem que haver essa. Amém? Então às vezes tem coisas que nós precisamos conversar, eu e ela tem que entender não como filha, mas como alguém que faz parte do ministério. Porque se ela só me entender como filha, ela vai achar sempre de que eu estou errado e que ela está certa. Amém? Não é assim com você também? Mamãe, já está com sua filhinha já, né? Sua filha tá... A mãe fala uma coisa, não, minha mãe, ela está errada. Não é bem assim. Ou não é verdade? Eu penso diferente. E uma coisa que nós temos que ter cuidado, pai e mãe, preste bem atenção. Pai e mãe, por favor, me entenda. Você tem que ter cuidado. Eu não falo isso, não falo, pelo amor de Deus, viu, pessoal? Aqui tem que explicar, desenhar, botar no gráfico. Não falo isso em relação à minha casa, não. Eu falo em relação no geral. Os nossos filhos, se eles não estiverem na visão que Deus te deu, Ele vai querer até que você saia de onde você está em Deus, para você só atender aquilo que ela quer que ela faça. Amém, gente? Por exemplo, eu e a pastora Gilmara, todo mundo sabe que a pastora Gilmara já é casada há muito tempo, né? Casada há muito tempo, ela já me suporta há muito tempo. Mas às vezes há um entreverozinho, porque às vezes eu penso uma coisa, ela pensa outra. Nós estávamos em São Paulo no mês passado, e aí eu saía, eu e ela e Paula, né? Em São Paulo. Como eu já sou acostumado em São Paulo, então eu já sei onde eu vou, já sei onde eu entro, eu não entro. Aí ela segura na minha mão e fala assim: você está certo mesmo? Falei: é esse lugar mesmo? Falei: eu estou acostumado a ver aqui tudo. Aí, rapaz, ela ficava com tanta dúvida que eu ficava com dúvida daquilo que eu sabia. Falei: peraí. Eu sabia que estava indo, eu sabia onde chegar, mas ela, por não confiar em mim, entenda, ela não confiava em mim.
errado, não? Aí eu fiz um negócio com ela no metrô. Eu estava com Paula saindo do metrô. E ela foi na vela, subiu as escadas. Aí eu falei, Paula, bora se esconder aqui. Aí, quando eu subo, Jesse, olha lá o zoião. Eu pensei que você ia me abandonar. Mas é nesse nível, gente. É nesse nível. Trazendo para a nossa realidade, irmão Milton. Sabe, às vezes eu quero ir para outros lugares. Não falo geografia, não. Eu falo aqui na igreja, outros lugares em Deus. Mas tem certeza disso? Será que é isso mesmo? Então você observa que não é só questão de parente, não. É questão até mesmo de casal também. Às vezes a mulher quer ir para um lugar, quer ver a coisa, a mulher gosta de sair, o cara quer ficar dentro de casa. É horrível ou não é horrível? É horrível. Amém, gente? E ela segurava na minha mão, apertava minha mão e vai quebrar meu braço. Agora pense nisso, na caminhada com Deus. Pense se Sara fosse igual a ela. Abraão, e aí? Estou perdido? Você sabe onde vai, Abraão? Sara, eu estou andando com a voz de Deus. Quem está entendendo, gente? Então você tem que entender, você tem que abrir o seu coração para isso e não se deixar abater, porque o parente, dos dois, ou ele vai te deixar, ou ele vai continuar com você. É ou não é verdade? É ou não é? Mas tem outro problema aí. Se ele for embora, beleza, mas se ele ficar, ele vai querer fazer do jeito dele e não vai deixar você fazer do jeito que Deus quer que você faça. E você tem que ter muita convicção. Você tem que ter muita convicção do que Deus falou com você. Tem que ter muita convicção do que Deus tem para você. Você tem que ter muita convicção de quem você é em Deus e quem Deus é em você. Para você continuar, caminhando para o lugar que Ele vai te mostrar. Quantos aqui nasceram no berço evangélico, nasceram no berço cristão, mas vocês só foram, os seus pais só foram até um caminho. Mas Deus te mostrou outro caminho para você. Deus mostrou outros horizontes para você. Amém, gente? Glória a Deus. Quem entendeu em nome de Jesus? Deus tem coisas novas para cada um de nós. Deus tem propósitos específicos e individuais para cada um de nós. Mas a gente só vai ouvir o que Deus tem para falar. Sobre a semana passada que eu falei aqui, eu vou terminar. Eu esqueci de falar uma palavra que Deus me deu lá na orquestra sinfônica, que aqueles músicos que estavam lá, eles fazem uma coisa que nós temos que fazer: treinar os nossos ouvidos. O músico, no orquestra, ou até aqui em cima mesmo, eles têm que aprender a treinar os seus ouvidos para reconhecer a nota, o tom que ele vai utilizar para aquela música. É ou não é verdade? Então, o que Abraão tinha era uma sensibilidade de ouvir a Deus, porque ele treinava. A gente treina ouvindo a Deus na oração, a gente treina ouvindo a Deus na palavra, a gente treina nossos ouvidos quando ele está sentado para ouvir. Por isso que eu gosto de ouvir. Toda pessoa que gosta de pregar, ela gosta de ouvir, porque é através do ouvir que ela vai treinar o ouvido dela para entender a vontade de Deus para a vida dela. Posso ouvir um amém? Amém. Olha para o seu irmão assim, ó. Deus quer que você seja OLX. Desapega. Tem que desapegar. Amém? No dia que chegar a nossa hora, eu até falei outro dia aqui, né? Que Deus nos dá raízes e o quê? Asas. Deus nos dá raízes e asas. A sua esterilidade não é maldição, é um propósito de Deus. Esterilidade que fala no sentido de que aquilo que ainda você não viu nascer na sua vida, aquele desejo que está dentro de você, que ainda não aconteceu,
Não é porque Deus não queira lhe dar, mas é porque Deus está preparando um ambiente, o tempo, o modo, para que no momento certo, assim como Ele tirou Abraão da sua terra, da sua parentela, tirou no meio da dependência emocional, agora você pode gerar filhos. E se a gente fosse adiantar mais um pouquinho para terminar, chegou lá na frente, o menino já estava já grandinho, já disse, agora me dá o seu filho. Eu quero que você me entregue, dê o seu filho para mim. Deus falou assim, ele tinha 2, ele tinha... Estão lendo a Bíblia, né? Ele tinha Ismael e tinha Isaac. Ele falou assim, é aquele que você mais ama. Porque era o último grau, escute, era o último nível de dependência emocional que ele tinha que quebrar. Que era se desprender do seu filho. Gente, isso é muito profundo. Eu não falo em relação a filho só não, eu falo em relação a tudo na nossa vida. De repente olha, meu Deus, isso é profético aqui nessa manhã. De repente tem algo na sua vida, um nível, um último estágio emocional, que você precisa desprender para Deus poder fazer algo na sua vida que Ele tem que fazer. Talvez esse estágio emocional seja um problema com o passado. Sabia disso? Tem pessoas que a dependência dela emocional não é do presente, é do passado. De uma criação, de um abuso, de uma rejeição. É ou não é verdade? Tem pessoas que não conseguem romper por causa de estão presas no passado. Porque minha mãe fez isso comigo, porque meu pai fez isso comigo. Eu conheço casos de pessoas que enveredaram pelo caminho do alcoolismo, porque um parente desse homem, diz assim para ele, sua mãe não queria que você nascesse. Esse parente que está pensando em mim, esse usado pelo Satanás, chegou para ele e falou assim, olha, sua mãe não queria que você nascesse. Esse homem enveredou no álcool e bebeu praticamente até a sua morte. Porque uma palavra, um engasgo emocional, uma prisão emocional, fez aquele homem viver a vida inteira pensando, eu vou beber, eu vou afogar minhas mágoas, porque minha mãe não queria que eu nascesse. Amém, gente? Então, eu ia terminar, mas eu só quis, o Espírito Santo mandou eu falar isso aqui. Tem o último estágio da sua vida, o último vínculo emocional que Deus quer que você rompa, para que aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, Ele possa fazer. Isso estou falando para você, estou falando para mim também. É para todos nós. Amém, gente?